dia. Mais um dia hoje, um friozinho bom, né? Nós passamos aí toda a semana um calor, esfriou dias atrás e hoje, graças a Deus, estamos todos aqui reunidos com esse clima que muitos gostam e muitos não, né? Mas é isso aí, vamos dar início aos nossos. Eu gostaria de convidá-los a ver as Bíblias em Hebreus 13, versículo 7 ao 21. Amém? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Todo segundo domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor. A data não está em calendário oficial do país, mas muitas cidades possuem leis próprias sobre a comemoração. A origem dessa homenagem aos pastores evangélicos é desconhecida. Registros antigos da Convenção Batista Independente informam que desde a década de 50 se comemora o Dia do Pastor. Uma troca de nome dado ao Dia da Junta da Beneficência, data onde os fiéis se reuniram para levar oferta para os pastores aposentados. Então hoje comemoramos o dia do nosso pastor também, né? Pastor Arley, no nosso meio. E o valor desse nosso pastor. O pastor tem um valor. Dê esse valor, o valor de um pastor. Nesse tempo em que a figura do pastor tem sido tão desprestigiada, tão atacada e também tão incompreendida, vale a pena essa reflexão. É verdade, sim, que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem o seu chamado, que não se desgastam e dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. O valor do pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que atrai, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. O valor do pastor não é medido pela aprovação dos homens, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. O valor do pastor não é medido pelo volume de entradas financeiras de sua igreja, mas pela sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. Há pastores que se preocupam com a lã. Há pastores que se preocupam com as ovelhas. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do Evangelho bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, é às vezes desagradar por confrontar o ouvinte com a verdade. O valor do pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que, às vezes, julgamos fracos e incapacitados. O valor do pastor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim por seu amor às pessoas. O valor do pastor não é medido pelos seus discursos,
mas pela autoridade de seu viver. O valor do pastor não é medido pelo seu poder de empolgar a igreja ou plateia, pois o seu chamado é para pastorear e não para animar a auditório. O valor de um pastor não é medido pelas crises que passa ou deixa de passar, mas pelas maneiras como se comporta em momentos difíceis. O pastor é um homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza as coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. O pastor de valor forma valores, agradecemos a Deus por ter enviado pastor Arlen para nos pastorear. Portanto, devemos amá-lo, orar por ele e por sua família. Então, o pastor hoje, no nosso meio, já há mais de ano, né? Somos gratos pela presença, que Deus abençoe. E esperamos que essa data se repita por vários e longos anos, né? Eu gostaria de convidar o irmão Mário para orar pelo pastor Arlen e toda a sua família, especificamente por eles, né, que tem nos agraciado com essa presença e nos conduzido de uma maneira tão boa que nós podemos nos espelhar. Né? Pastor, por favor. Rosiane. Orar em pé, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Nós colocamos tuas mãos agora, Paizinho querido, a vida do pastor Arlen, sua família e sua esposa. Nós sabemos, Deus, que as dificuldades são tantas, Deus, dia após dia, e eu creio que cada dia se reformulando, cada dia se perguntando, se questionando onde vou melhorar, o que eu posso fazer. E às vezes chega um dia que o que fazer, como vou agir nesse dia. Mas tu está no controle da vida desse casal. Tu tem alimentado, tu tem orientado ele, dado sabedoria. Eu te peço agora que continue abençoando, Pai. Que ele possa continuar também trazendo alimento espiritual para nossas vidas nessa igreja. Eu coloco em tuas mãos a vida deles e dos seus filhos. Em nome de Jesus. Eu gostaria que o pastor continuasse aqui à frente. Tem uma singela lembrança que a igreja toda fez, e eu gostaria que a irmã Kelly e a irmã Núbia, a nossa queridinha irmã, pudesse também trazer uma a você. Eu esqueço sempre o nome dela, né? Thaís. Então, em nome de toda a igreja, né, foi preparada essa singela lembrança. Por favor. Se você quiser tirar uma foto nesse momento. Sim. Celular? Alguém tem celular? Pesado, né, cara? Obrigado. E pela homenagem, era surpresa. Eu não imaginei que fosse essa surpresa. Obrigada. Eu gostaria de chamar então o Ministério do Louvor para nos conduzir nessa segunda parte, então. Aqui, ó. Novamente, vamos colocar em pé. Vamos louvar a Deus nesse momento. Amém.
domingo na gelada. Eu tenho um cântico ali que é da época do meu pai, minha mãe, da época da 11 anos. Isso aí. Amém, queridos. Tudo feliz com esse hino do cantor cristão, número 499. Quem não conhece, como eu, comecei a aprender ele direitinho ontem. Mas tem gente aí que conhece, ajuda a gente a fortalecer a voz aí. Eu disse o seguinte ontem na aula de ensaio. Olha a letra dele. Né? Uma situação só olhei por um minutinho. Mas olha a letra desse cântico. Chora a vida real, temos de deixar um dia para irmos logo ao lar celestial, onde tudo é mais feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto. Temos de deixar um dia, alegria plena vamos ter ali, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto a contemplar, grande gozo desfrutar. A vitória é certa que Jesus nos dá, temos de gozá-la um dia. A peleja finda, calma nos irá, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto a contemplar, grande gozo desfrutar. Todos os inimigos se conhecerão, sem aí no céu um dia, na alegria santa sempre te verão, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto a contemplar, grande gozo desfrutar. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto a contemplar, grande gozo desfrutar. 499 do cantor cristão. Amém, queridos? Adorando o Senhor, louvando com alegria a presença do nosso Deus. As máscaras não podem atrapalhar o seu canto, tá bom? Só com sua voz, não mais que tudo. Vamos adorar a Deus.
Amém. Alegria. Vamos ao Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de poder estar na tua casa, reunidos, Deus, com nossos irmãos, para louvar e adorar a Deus, Senhor. Abençoa, Deus, esse culto, abençoa esta igreja, fortalece a fé de cada irmão, a cada dia, a cada instante. Fortalece também aqueles, meu Deus, que ainda não estão podendo vir, estar aqui conosco, Deus, congregando e adorando ao Senhor, Deus, em unidade. Mas que onde estiverem agora, Deus, estejam debaixo dos teus cuidados, estejam em comunhão com o Senhor, estejam em adoração do teu nome nesse dia tão especial para nós. Louvado seja o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, irmãos. Amém. Obrigado pela homenagem. Realmente foi surpresa, não imaginava. E eu estava hoje acompanhando na igreja de Martelândia, lá tem 3 pastores, cada pastor ganhou uma cesta. E aqui o pastor ganhou 3 cestas.
Vou mandar a foto para eles depois. Só para eles tentar entender. Amém, queridos. Eu quero falar com vocês hoje. E eu sinceramente, eu não estava me lembrando. O Mário me lembrou na segunda-feira, mandou mensagem lá do pastor. Mas depois eu esqueci que era dia do pastor. Aí a Rosiane me lembrou de manhã. Consegui disfarçar. E então a mensagem que eu preparei diz respeito a um pastor maior, que é Deus que cuida de nós. Mas o tema não estava relacionado ao dia de hoje. Eu quero falar com você sobre a quem clamar na adversidade. O tempo da adversidade é a quem nós temos que buscar. E para responder essa pergunta, eu quero destrinchar com você um pouquinho no livro de Jó. Então, abra lá em Jó, no capítulo 1. E Deus que a gente venha, por acaso, extrapolar o nosso tempo hoje um pouquinho, não preocupa não, tá bom? A quem clamar na adversidade? Quero ler com você o capítulo 1, até o verso de número 12, tá bom? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero ler até aqui, mas o livro de Jó, ele é em si só um texto que é para ser lido em sua completude, ou seja, ele é para ser lido de uma vez e ele todo, para você compreender a mensagem de Jó, do livro de Jó. Ele não é um texto que você fracione para você entender o todo. Você precisa ler o todo. Mas eu quis ler só até aqui, mas a gente já conhece o decorrer da história. Nós tivemos um IBD algumas semanas atrás falando sobre Jó. E é interessante esse texto que a gente observa aqui nessa introdução. Primeiro, a gente entender um pouquinho da época, desse tempo de Jó. O livro de Jó, embora ele esteja entre os livros de sabedoria do Antigo Testamento, mas o episódio de Jó, pelos estudiosos que mergulham mais no texto e conseguem compreender um pouquinho da época, ele data do período dos patriarcas. Essa história de Jó, ela é situada no período dos patriarcas, ou seja, lá na época de Abraão, de Isaac, de Jacó. Provavelmente nessa época viveu esse homem. E o Novo Testamento cita Jó em 3 oportunidades, o que demonstra que ele viveu mesmo. Era um homem real, não é uma história
inventada pelos patriarcas ou pelo passado para poder explicar alguma situação. Esse homem realmente existiu. E Moisés é o autor mais cotado para ter escrito o livro de Jó. Os estudiosos dizem que provavelmente Moisés foi quem escreveu esse livro. E provavelmente Moisés ficou conhecendo a história desse homem, que já não era o tempo de Moisés. Moisés já vive numa época um pouquinho mais à frente. Mas a região que esse homem viveu, que é a região de Uz, ela era próxima da região de Midian, onde Moisés foi ser pastor das ovelhas do seu sogro. E provavelmente ali naquela região ele conheceu essa história. E essa narrativa provavelmente influenciou muito a história de Moisés com Deus, para que ele pudesse narrar essa história depois para o povo de Israel, através desse texto, para que esse povo compreendesse que uma vida com Deus, e principalmente uma vida em adversidades, no deserto, como o povo de Israel viveu no deserto por muitos anos, era compreendida como a quem eu devo buscar nesse tempo de adversidade, a quem nós devemos buscar, a quem nós devemos realmente derramar as nossas necessidades, o que fazer nesse tempo. É interessante também observarmos outra coisa aqui nessa introdução do texto. Quando a gente lê aqui a abertura do livro, a gente percebe que ela começa com uma cena interessante no céu, né? Que é a cena de Satanás ir à presença de Deus e dialogar com Deus. E Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Dá a impressão para nós de que Deus não é onisciente, não dá uma impressão assim: de onde você vem? Deus não sabe, né, de onde Satanás vem, né? De onde você vem? E Satanás furtivamente dá uma resposta: eu venho passear pela terra, dá uma voltinha na terra. Mas Deus sabia o que Satanás estava fazendo na terra, porque ele cita logo esse diante. Ele fala o quê? Você viu meu servo Jó? Ou seja, ele sabia que Satanás estava incomodado com a justiça de Jó, com aquela santidade de Jó, com aquela busca que Jó tinha por Deus. Embora não fosse o tempo ainda dos sacerdócios, né? Ainda não tinha sido instituído por Deus os sacerdotes do povo de Israel, Jó exercitava um sacerdócio sobre a sua família, sobre seus filhos. Você observa aqui que cada festa que eles faziam, cada agitação que eles tinham, cada um deve ter nascido no mês do ano, e cada mês eles chamavam para comemorar. E Jó, em todas as festas que ele fazia, chamava os seus filhos, oferecia sacrifícios a Deus por todos eles e pedia a misericórdia e a intercessão de Deus sobre a vida de cada um deles. Era um sacerdócio que esse homem existia. E o texto nos ensina o quê? Que esse diálogo de Satanás com Deus é, muitas das vezes, desapercebido de nós. E nós precisamos entender hoje que as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas adversidades fazem parte de uma batalha que existe nas regiões celestiais, como diz lá em Efésios, no capítulo de número 6, no verso 12. As nossas lutas não são contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, as forças, os poderes que existem nos lugares celestiais. Você já passou por adversidades? Você tem passado por adversidades? Você consegue enxergar que essas adversidades muitas vezes estão relacionadas com o ambiente espiritual, com as coisas que acontecem no mundo espiritual, nas regiões celestiais, e que muitas vezes elas são permissão de Deus sobre as nossas vidas? Olha o que a gente vê aqui, né? Satanás falando: toque alguma coisa que ele tem, toca nos bens que você dá para ele, você vai ver se ele não blasfema contra o Senhor. E o que Deus faz? Olha, ele está nas tuas mãos. Isso vai acontecer não só uma vez, vai acontecer em dois episódios aqui do livro. Primeiro, Satanás vai tocar os bens e a família de Jó, seus filhos, vão morrer todos os filhos. E depois, no segundo momento, a saúde de Jó vai ser tocada, né? A saúde desse homem. Jó estava sofrendo por causa dessa batalha nas regiões celestiais. Mas ao mesmo tempo que ele sofria, ele não compreendia o que isso queria dizer. Mas a quem clamar?
quando Jó passou por esse sofrimento. A quem clamar? E a gente vai ver aqui alguns momentos e algumas possibilidades de Jó se refugiar em alguns conselhos, em algumas atitudes que a gente vê durante o livro. Primeiro, a quem clamar? Aos conselhos loucos? Será que aos conselhos loucos nós devemos clamar? O verso 9 vai dizer o seguinte: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha aqui a visão, e a gente precisa compreender isso. Para aquela mulher também não devia estar sendo nada fácil. Ela também perdeu os 10 filhos. Ela também perdeu. Tudo que seu marido perdeu, ela perdeu. Concorda comigo? Porque tudo que era de um era do outro. Tá certo? E agora ela vê o seu marido definhando na saúde. Olha, todo cheio de chagas, todo ferido, né? Tendo que se coçar com um caco de telha para poder refrescar um pouquinho sua agonia. Aquela mulher tendo que lidar com isso. Era ela que tinha que cuidar dele, cuidar dos seus ferimentos, tratar dele, viver todo aquele desespero, perder todos os filhos, perder tudo que tinha. Agora eles estavam em determinada miséria, tanto na vida financeira como na saúde. Essa mulher entra em desespero. O pastor Cláudio Duarte vai ter uma mensagem dele que ele fala assim: a mulher de Jó cometeu essa loucura, mas depois eles tiveram mais 10 filhos. Ela não abandonou ele, nem ele abandonou ela. Eles permaneceram juntos durante toda essa tribulação aqui. E depois eles tiveram mais 10 filhos. Mas ela diz: amaldiçoa Deus, vai manter ainda a sua integridade. E os conselhos loucos muitas vezes nos dizem isso. Os conselhos loucos dizem: olha, abandona a sua integridade. Ou seja, aquilo que você é, aquilo que você foi formado para ser diante de Deus, aquilo que você conhece de Deus, a sua palavra, a sua justiça. Pense na sua integridade, como você é hoje. Muitas vezes a adversidade nos leva a pensar em abandonarmos a nossa integridade. Se você é uma pessoa justa, você é levado a pensar em cometer uma injustiça. Se você é uma pessoa honesta, você é levado a pensar em cometer uma desonestidade. Eu já ouvi alguns homens de bem dizer o seguinte a respeito da economia, né? Se tudo tiver do jeito que está, se as coisas começarem a quebrar aí, nós vamos ser obrigados a roubar. O que é isso? Isso é abandonar a integridade. Você é uma pessoa justa, honesta, tem a sua firmeza nas coisas que você pensa, mas qualquer adversidade, a coisa começa a apertar um pouquinho, você começa a pensar: vou ter que fazer uma doideira, vou ter que fazer uma besteira, minha família está passando fome, meu filho está doente. E aí você começa a pensar em abandonar a sua integridade. É a proposta da mulher de Jó para ele. Você vai ainda manter a sua integridade? Ou seja, ela conhecia o marido que tinha, ela sabia a firmeza espiritual, a integridade que esse homem tinha. Mas o que ela sugere para ele? Chuta tudo isso para lá e amaldiçoa a Deus. E morre. Deixa isso para lá e morre. Outra loucura que nós encontramos aqui é fazer o que todos fazem. Às vezes a loucura nos leva a pensar: já todo mundo está fazendo desse jeito, eu vou fazer também. Já viu quando dá aquelas situações de caos? A gente já viu isso no nosso país e em outros países do mundo, quando tudo para, né? Os sindicatos fazem aquelas greves e tal, aí todo mundo começa a achar assim: vai acabar a comida, vai acabar isso, e começa todo mundo a saquear em qualquer lugar. Invade loja, invade supermercado, começa a roubar as coisas. E às vezes no meio daquelas pessoas tem gente de bem, mas porque todo mundo fez, ele pensa o quê? Eu também vou fazer, vou me dar bem também nesse negócio aqui. Vou fazer algo meio louco. Jó poderia ter pensado assim: todo mundo, ninguém anda com Deus, ninguém ama a Deus, ninguém busca a Deus. Por que eu vou buscar? Vou andar com todo mundo. Outra loucura é apostatar da fé. Apostatar é abandonar. Abandonar a fé, aquilo que você crê,
aquilo que você conhece de Deus, você simplesmente abre mão. A Bíblia nos alerta, principalmente no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Ou seja, muitos vão abandonar a fé. E abandonar a fé, às vezes substituindo por outro tipo de fé, ou por outra crença, ou por outra verdade espiritual, entre aspas, né? Ontem eu postei no grupo da igreja a respeito de uma heresia que está surgindo agora no Brasil. Não sei quem assistiu, um linkzinho lá no YouTube, mostrando a respeito da Igreja do Deus Todo-Poderoso. A Igreja do Deus, você olha o nome, você pensa o quê? Rapaz, essa igreja é forte, né? Igreja do Deus Todo-Poderoso, uma igreja oriental, uma seita oriental que está surgindo aí no Brasil. E eles seduzem, sabe quem que eles estão seduzindo? Não é não crente, não, eles seduzem crentes. Eles entram em contato com os crentes, faz uma campanha de oração, faz umas reuniões online, você participa, assiste os filmes que eles produzem. E isso, a pessoa, o crente, ele imagina o quê? É tudo de Deus, né? É tudo de Deus. Tudo faz parte da nossa fé, é tudo cristão, é tudo irmão. Mas muitas vezes esse tipo de ensinamento nos leva a nos desviarmos da verdadeira fé. Na fé no Filho de Deus, aquele que morreu na cruz de uma vez por todas e é suficiente o seu sacrifício para nos libertar do pecado, nos libertar da morte do inferno. Esse é o nosso Deus. Nós não temos que crer em outra possibilidade, nós não temos que crer em outra alternativa, em outro livro sagrado. Muitas vezes as pessoas querem comparar a Bíblia com outros livros. Você já viu isso? A Bíblia e o Alcorão é a mesma coisa. Não é não. O Alcorão é livro do diabo. Não tem nada de Deus ali não. Mas a Bíblia e os livros da Ellen White, não. Mentira. É do diabo aquilo lá. Não tem nada de Deus ali. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, a Bíblia sagrada. Nós não podemos nos desviar dessa fé. Nós não podemos nos desviar dessa crença, desta palavra. Aqui está a orientação para encontrarmos a verdadeira salvação em Cristo Jesus, porque Ele é a salvação. Os conselhos loucos também nos fazem abandonar a Deus. Quando desviamos a nossa fé, quando nós nos afastamos da fé, nada mais natural do que nos afastarmos de Deus, do Deus verdadeiro. Porque crer em outras verdades é crer em outro Deus. Pode ter certeza disso. Quando alguém fala assim, olha, ali na minha igreja também fala sobre Deus. Mas como é que fala? Usa a Bíblia? Não, a gente usa o outro. Então não é o mesmo Deus que eu creio. Ali é outro Deus, é outra coisa. Mas quando nós cremos nessas inverdades, nós nos afastamos de Deus. Porque nos aproximamos de outra coisa, que não é Deus. A quem clamar então? Nos tempos de adversidade, aos conselhos distorcidos. E aí entra a história dos amigos de Jó. Para você que já leu o livro de Jó, se você não leu, leia. Aproveite esse tempo de quarentena e leia o livro de Jó. É um livro impressionante. Jó, depois que ele cai naquela desgraça na sua vida, que ele está ali sentado na cinza, que era um sinal de humilhação, de tentar buscar de Deus a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que poderia estar acontecendo com ele. Alguns amigos vêm visitá-lo. E é interessante que o texto diz que Jó era o homem mais poderoso, mais rico de toda a região, de todo o Oriente. E esses amigos de Jó vão representar um pouco isso, porque eles vêm de diferentes partes do Oriente para visitá-lo. Eles combinaram fazer uma visita juntos. Verso 11 do capítulo 2 diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um no seu lugar. Ele faz o Temanita. Temã era uma região de Edom. Edom era um povo, os descendentes de Esaú. Lembra lá da história de Jacó e Esaú? Esaú vai gerar um povo, esse povo é chamado Edom, porque Esaú também tinha o nome de Edom.
né? Então os edomitas eram de uma região vizinha a Israel, e Temã é uma cidade ou uma tribo dentro de Edom. Então a fama de Jó era conhecida entre os edomitas. E ele é um dos amigos de Jó que vivia nessa região. Ele vem para se encontrar com Jó, para consolar Jó. Interessante que ele é um dos que mais fala entre esses três amigos. Ele vai falar todo o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 15, capítulo 22, tudo é dele, aconselhando Jó. E muitas vezes repreendendo Jó por tudo aquilo que ele estava passando. O outro amigo que se aproxima é Bildade, o suíta. Suíta é uma tribo identificada como os filhos de Quetura. Quetura talvez você não se lembre, mas depois que Sara morreu, a mulher de Abraão, ele se casa de novo. E a mulher se chama Quetura. Os suítas eram descendentes dos filhos de Abraão com Quetura. Então era da região da Palestina, a região vizinha a Israel, estava também esse povo. E esse amigo, Bildade, ele vem também aconselhar e consolar Jó. Os capítulos 8, 18 e 25 são os discursos desse homem. Isofar, na Amatita, essa origem dele é desconhecida, ninguém sabe de onde esse homem veio, mas também representa para nós o quê? Que todos aqueles que estão também adversos a essa situação, a gente não sabe de onde vem, também conheciam a história de Jó. Todos conheciam a fama desse homem. E o texto diz que esses homens eles chegam juntos, eles marcam um encontro para chegarem juntos lá, para conversar com Jó. E o texto fala que à distância, eles já vendo Jó, à distância, eles não estavam acreditando que estavam vendo. E o texto diz que eles vão rasgar suas vestes, vão jogar cinza, vão jogar pó para cima, que era um sinal de contrição. Na verdade, são símbolos de um luto. Esses símbolos, esses gritos, esses choros, o rasgar a roupa, o jogar a cinza para o alto, eram os sinais tradicionais de luto. Era como se aquele homem que existiu não existe mais. Aquele Jó que a gente conheceu está morto. Esse homem, e principalmente esse homem que era tido como justo, como sábio, como íntegro, ele fez algo terrível contra Deus para ele estar nessa situação. Sabe quando muitas vezes as pessoas acham que você está passando um momento difícil, uma luta, é porque você está em pecado? Já ouviu isso, esse tipo de expressão? Existe esse tipo de teologia até hoje. Essa ideia de que se você está andando mal, se você está com enfermidade, se você está empobrecendo, é porque você está em pecado. E essa teologia não é bíblica. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra que essas coisas aconteciam. As pessoas tinham essa visão lá no passado, assim como tem hoje, muitas vezes. Fulano de tal está numa quebradeira danada, né? Quebrou a mulher largou ele, a firma quebrou, o filho está nas drogas, esse homem deve estar precisando ser benzido, né? Tem gente que fala, né? Tem que benzer ele, tem que estar mal. O problema é espiritual. Não estou dizendo aqui que em uma situação ou outra específica não possa ser algo nesse sentido. Porque Deus também pode pesar a mão por causa do pecado. Mas não quer dizer que todo mundo que está indo mal, ou que está acontecendo algo de ruim, ou boa adversidade, que é por causa do pecado. Se fosse assim, a gente vai olhar para a vida de Jesus e vai pensar o quê? Porque teve momentos na vida de Jesus que foi só luta e só perseguição. E a gente já vai falar que ele estava indo mal com o Pai? De forma nenhuma. Mas esses homens que se aproximam de Jó, eles entendem isso, eles acham que esse homem está mal com Deus. E eles começam então a aconselhar Jó. E esses conselhos muitas vezes não traduzem o que verdadeiramente Deus é. Esses conselhos não traduzem o que verdadeiramente está acontecendo na vida de Jó. Eu quero levar você a lembrar do seguinte: nem Jó e nem esses amigos de Jó sabiam o que estava acontecendo no reino espiritual. Nem ele e nem seus amigos sabiam o
das batalhas espirituais que estavam acontecendo. Eles não entendiam que era Satanás que estava agindo na vida daquele homem para tirar a paz, para tirar sua família, para tirar sua saúde. Eles não entendiam isso. Então eles começaram a criticar Jó. Você está em pecado. Você tem que rever a sua vida com Deus. Alguma coisa, alguma transgressão você cometeu, algo de errado você fez. E por outro lado, Jó se colocava a se defender diante dos seus amigos e diante de Deus. E isso mostra para nós que muitas vezes, para escaparmos das adversidades, quando nós não clamamos a quem devemos clamar, muitas vezes nós apelamos para a nossa própria razão. As coisas começam a acontecer e a gente começa a se auto-explicar. A gente começa a querer se defender diante de Deus. A gente começa a querer colocar as nossas questões. Mas Senhor, eu sou uma pessoa justa. Mas Senhor, eu sou uma pessoa honesta. Mas Senhor, eu sou uma pessoa que trabalha. Sou trabalhador. Senhor, eu educo bem os meus filhos. Eu cuido bem da minha família. Por que essas coisas não... É mais ou menos isso que está acontecendo na vida desse homem. Ele começa a se justificar para os seus amigos em primeiro lugar, porque cada um que faz um discurso, Jó rebate. Ele rebate aquele discurso e ele tenta se explicar, e depois ele tenta se explicar para Deus, Senhor. E ele começa até a amaldiçoar o próprio dia que nasceu. Jó começa então a se lamentar. Os capítulos que nós lemos os discursos de Jó, a gente percebe que ele se amaldiçoa, ele repreende a si mesmo, ele contesta os seus amigos, ele se justifica, ele defende a sua integridade e ele se queixa da mão pesada de Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa. Eu não temo o Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E aqui talvez venha o sentido maior do texto do livro de Jó. É por mais justo que nós sejamos, por melhores que o ser humano possa ser, por melhor que seja o seu cristianismo, por melhor que seja a sua vida com Deus, nada nos justifica diante de Deus, a não ser Cristo. As nossas ações não nos justificam. Se nós nos levantarmos um dia e falarmos para Deus, Senhor, como eu sou uma pessoa boa, como eu sou um crente fervoroso, como eu sou uma pessoa de oração, eu não falto nenhum culto da igreja, eu entrego o dízimo direitinho, Senhor, olha como é que eu faço todas essas coisas, como eu louvo ao Senhor com alegria. Nada disso nos justifica diante de Deus, nada, porque todos nós somos ímpios, todos nós somos pecadores, todos nós diante de Deus não somos nada, e nada do que façamos pode nos justificar diante do Senhor. Por isso que Deus levanta para nós um justificador. O único que pode justificar, ou seja, nos tornar justos diante de Deus, é Cristo. Por isso, sem Jesus, não há como entrar na vida eterna, porque é Ele quem nos justifica. E se Jesus nos justifica, quem nos condena? Não é isso que diz o texto bíblico, lá em Romanos? Se Ele nos justifica, quem nos condenará? Então, não são as nossas obras, não é o que fazemos. E olha que se a gente observar bem o texto de Jó, a gente vê que quem chama ele de justo é o próprio Deus. Ele fala para Satanás, observaste o meu servo Jó, homem íntegro e justo. É o próprio Deus que fala, ele é homem íntegro e justo. Mas ainda assim, essa integridade e essa justiça de Jó não eram suficientes para ele poder se levantar e dizer para Deus, Senhor, o Senhor está me tratando muito mal, um servo justo igual a mim. Muitas vezes, irmãos, na adversidade, nós queremos nos justificar. Por que eu estou passando por isso? Se você for lá no livro de Salmos, encontrar ali o Salmo de Asaf, você vai perceber ele falando
algo semelhante ao Senhor. Por que o ímpio prospera e eu não? No fundo ele está dizendo isso, né? Por que o ímpio prospera e eu não? Por que o ímpio cresce e os justos padecem? Como se os justos pudessem reivindicar a justiça de Deus. Nós, irmãos, somos insignificantes. Nós não somos nada. Nós somos pó e ao pó voltaremos, como diz as Escrituras. Nós somos pecadores. E nós precisamos nos conscientizar disso. Nós somos pecadores. E nós só estamos aqui hoje podendo louvar esse Deus, amar esse Deus, glorificar o nome desse Deus por causa da misericórdia e da graça dele. Porque Ele é quem nos justifica. É a sua graça sobre nossas vidas. Ninguém está aqui por valores próprios. Eu vou para a igreja porque eu sou bom. Não. Eu cultuo a Deus porque eu sou uma pessoa que Deus viu que eu podia chegar. Não, Deus não viu nada disso. Se fosse por conta disso, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia e da graça de Deus. Jó precisava compreender isso. Então nós percebemos que no meio da adversidade, nós não podemos dar ouvidos à loucura, a conselhos loucos. No meio da adversidade, nós também não podemos dar ouvidos a conselhos desvirtuados, conselhos distorcidos do que é a verdade de Deus. Porque os conselhos dos amigos de Jó eram como se Deus estivesse dizendo aquilo que eles estavam dizendo. Mas nenhum deles compreendia verdadeiramente o coração de Deus. E nós percebemos também que não adianta dar ouvidos à nossa própria razão, porque nós somos imperfeitos. Tudo que fazemos está manchado pelo pecado. Tudo está manchado pelo pecado. Até quando a gente cultua a Deus, a gente vem aqui adorar, a gente tenta se esvaziar de tudo que não é humano, mas a gente não consegue, porque nós somos humanos. Então até quando a gente abre os lábios para louvar, para cantar, aquilo também, de certa forma, está manchado pelo pecado que está em nós. Mas nós temos que dar graças a Deus, porque é a presença do Espírito em nós, é o poder de Cristo, da salvação de Cristo em nossas vidas, que nos autoriza a estar na presença de Deus, podendo louvar com alegria. E aí nós fazemos isso, sabendo que Deus está em nós. Mas então a quem clamar? A quem clamar? É preciso clamar a Deus. E aí o capítulo 42 de Jó, que já é o desfecho desse livro, eu quero ler com você aqui até o verso 6. Depois de todo aquele discurso, ainda vai entrar um quarto amigo de Jó aqui na história, que é Eliú, né? Ele entra lá no capítulo 33, se não me engano, 32 ou 33, Eliú ainda vai fazer um discurso, talvez o discurso mais próximo da verdade de Deus seja o discurso mais jovem daqueles amigos. Mas ainda assim, ele é alguém que precisa também da graça de Deus. Mas aqui no capítulo 42, Deus já havia falado, já havia aparecido e falado aos amigos de Jó e a ele. Então no capítulo 42, Jó diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É preciso clamar a Deus. Ele terá sempre para nós o melhor conselho. E quando Deus fala, nós reconhecemos e precisamos reconhecer. Primeiro, reconhecer o poder de Deus. O verso 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, Deus é conhecedor e é soberano sobre todas as coisas. Nós temos passado por um tempo de adversidade mundial, né? Esse momento que a história humana está vivendo vai ficar registrado
nos livros de história daqui para frente. Os livros que forem produzidos no ano que vem já vão contar essa faixa da história mundial. É um tempo de adversidade. Mas apesar dessa adversidade mundial, cada um de nós tem as suas adversidades pessoais, familiares. Cada um sabe aquilo que te angustia, que te aflige. E o texto de Jó vai nos dizer assim: reconheça que você tem um Deus poderoso, que está acima de todas as coisas. Nada que está acontecendo com você passa desapercebido a Ele. Nada do que estava acontecendo com Jó estava fora do entendimento de Deus. Deus sabia de tudo aquilo ali. Inclusive, Ele deu permissão para aquilo acontecer. Ele é soberano sobre tudo que acontece na nossa vida. Ah, pastor, mas aquilo foi na vida de Jó, porque Jó era um homem poderoso, era rico, era um homem que fazia tal coisa e tal. Não, querido. Aquele era um homem como qualquer um de nós. Como eu e você. E assim como Deus sabia da história dele, Deus sabe da sua. Ele sabe da sua história, de cada situação que você passa. E Ele está pronto para te socorrer, se você crer que o poder é dele. Enquanto você der ouvidos à loucura, aos conselhos diversos, à sua própria razão, você não vai chegar a compreender o poder de Deus. Quando a gente tenta tomar as próprias regras das situações, a gente não consegue entender que Deus é poderoso, porque a gente acha que é a gente que fez. A gente acha que somos nós que estamos realizando aquele escape. Eu passei por uma situação difícil aí, mas aí eu corri atrás e deu tudo certo no final. E aparentemente dá certo, porque Deus permite ainda, em algumas situações, que você consiga algum resultado. Mas no final das contas, a glória não é dada a Deus. E nós precisamos glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. Por isso, reconheça que Ele é poderoso. Reconheça também a sua insignificância. Eu não sou nada. Eu não valho nada. Olha o que Jó diz aqui no verso 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó estava falando dele mesmo. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A gente não consegue explicar Deus com a nossa própria razão. A gente consegue explicar Deus pela razão de Deus. Por isso a necessidade de conhecer a Deus, ler a sua palavra, aprender dele, para que a sua razão, Deus também não está falando que a gente tem que perder a razão, não, tá? Mas a sua razão tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Quando você raciocina assim, você entende que é Deus, é Ele que faz, eu não sou nada. Você também precisa arrepender-se de suas transgressões. Porque entender quem é Deus, o poder de Deus, e entender que você não é nada, são passos importantes. Mas você precisa se arrepender daquilo que você é, daquilo que você tem feito. Olha o que Jó nos mostra aqui, nesse próprio verso 3. Na verdade, falei do que não entendi. E o verso 6 diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Me arrependo no pó e na cinza. Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender daquilo que temos feito sem orientação de Deus. Muitas vezes, irmãos, as nossas adversidades são fruto daquilo que nós fazemos verdadeiramente. Atitudes mal pensadas, coisas mal feitas, atitudes feitas sem a vontade de Deus, decisões tomadas sem orientação de Deus, e nós colhemos frutos dessas situações, e aí geram adversidade. E depois, como já dissemos aqui, tentamos nos justificar, tentamos pensar de forma que, Senhor, mas eu fiz tudo tão... Era para dar tudo certo e não deu. Mas a gente tem que ver se no decorrer do processo a gente não tomou atitudes que desagradam a Deus, que estão fora da vontade de Deus, fora do pensar de Deus. Pessoas tomando decisões muitas vezes até em meio ao pecado, pensando em dar um jeitinho daqui. Sabe aquele jeitinho brasileiro que todo mundo
todo brasileiro gosta de dizer que existe o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é pecado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas brasileiro sempre dá um jeitinho. Esse jeitinho é pecado. Cuidado com isso. Nós precisamos dar um jeitinho de Deus. E o jeito de Deus é descansar. Descansar na vontade de Deus. Descansar naquilo que Deus quer fazer por nós. Descansar nas decisões que Deus toma por nós. Simplesmente descansarmos. Vivemos uma vida que agrade a Deus e descansar nas suas decisões. Não tentar socorrer Deus. A gente aprende isso muito nas histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tentam dar um jeitinho naquilo que Deus está fazendo. E talvez por isso essa história que se encontra lá na época dos patriarcas queira também dizer alguma coisa para aqueles patriarcas e para nós hoje. Olha, esse negócio de dar um jeitinho para Deus, tentar solucionar para Deus, não adianta, porque Deus é soberano e sabe de tudo isso. E por fim, busque intimidade com o Senhor. Busque intimidade. O verso 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, troca dizendo assim: a minha intimidade com o Senhor era algo só de ouvir os outros falar. Era algo só que eu tentava entender de longe. Mas agora eu estou aqui próximo ao Senhor. Eu estou vendo a sua graça na minha presença, na minha frente. E quando a gente começa a entender, irmãos, a graça de Deus, o que Deus quer fazer por cada um de nós, a gente aprende a buscar mais o Senhor, a buscar mais essa intimidade, a buscar compreender verdadeiramente quem é esse Deus da nossa vida. Descansar no Senhor depende dessa intimidade. Você só vai confiar plenamente em alguém quando você se torna íntimo, não é verdade? Você se aproxima, você vai conhecendo, você vai se aproximando e aí você começa a confiar. Eu confio em fulano de tal porque conheço fulano há tantos anos. Não é assim? É pessoa da minha confiança. É claro que no âmbito humano não importa o tanto de tempo que você conhece. Às vezes a gente se decepciona em algum momento. Né? Conheço fulano há 30 anos, não é possível que ele fez isso. Mas fez, às vezes fez. Né? Mas com Deus não é assim. Porque você se aproxima de Deus, você confia e sabe que Ele é fiel até o fim. E a fidelidade de Deus é o suficiente para nos deixar descansar em paz, nos deixar descansar tranquilos naquilo que Deus vai fazer por nós. Entenda essa mensagem no seu coração nessa manhã. Entenda e busque essa intimidade com Deus. No final, Jó apoiou-se unicamente em sua fé na bondade de Deus e na esperança da redenção. Isso acontece no final dessa história. Se a gente continuar lendo aqui, você vai ver que Deus restaurou tudo o que Jó tinha em dobro. Deus deu tudo em dobro e restituiu a ele 10 filhos. Né? Aquela mesma esposa lá no começo, a doida. Ela continuou com ele, não abandonou ele não. E eles se reergueram e tiveram mais 10 filhos. E a gente poderia terminar a história dizendo assim: e foram felizes para sempre. Né? E eu creio que foram mesmo, porque estavam com Deus, confiados agora no poder, na proteção de Deus, buscando intimidade com o Senhor. Essa é a história de Jó. Quando não há explicação para o sofrimento, confie em Deus. Quando não há explicação, confie no Senhor. Às vezes a adversidade pode surgir, e a adversidade é isso, ela não tem uma explicação do começo. Ela surge como uma tempestade no mar. Né? Você está ali e de repente começam os trovões e as ondas começam a se agigantar e as coisas vão ficando feias. A quem clamar? Clame ao Senhor, confie nele. No meio da adversidade, não existe outra coisa não vamos buscar. Então que você possa sair daqui essa manhã, talvez pensando nos problemas que você tem que resolver amanhã, ou talvez até hoje mesmo, não sei. Mas lembre-se, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, é aquele que há de te socorrer. Confie nele, deposite nas mãos do Senhor todos os seus problemas. Não dê ouvidos às loucuras, aos conselhos distorcidos, não dê ouvido à sua própria razão, mas ouça o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Vamos
ficar em pé? Descansar um pouquinho aí, ficar sentado. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, porque em todo tempo a tua vontade, Deus, tem se refletido na nossa vida, na vida da humanidade, porque independente do que o homem possa pensar, independente do que o homem possa querer, a vontade do Senhor é soberana, está sobre todos nós. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe, Deus, aquilo que se passa em nosso coração e das necessidades que temos, das adversidades que passamos. Ó Senhor, ensina-nos a cada dia a confiarmos no Senhor. Nós possamos nos debruçar nessa verdade e descansar, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Continua falando, Deus, ao coração dos teus filhos. Continua falando a essa igreja. Abençoa, Deus, os nossos corações. Abençoa, Deus, os pastores, teus servos, Deus, espalhados por esse Brasil, por esse mundo afora, anunciando o teu evangelho, os missionários. Que todos, ó Deus, possam estar debaixo dos teus cuidados. Derrama sobre eles, nesse dia especial, Deus, o teu conforto, o teu consolo sobre suas vidas. Usa, ó Deus, suas igrejas, usa cada irmão para confortar os seus pastores nesse dia, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, confiados no Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar com mais um cântico. E depois desse cântico nós encerramos nosso culto.
bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda doce e eterna consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós aqui, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos em paz, tenham uma boa semana. Lembre-se dos nossos encontros durante a semana. Participe. Tá joia?